Bom dia, meus amados irmãos, mais um domingo, nós estamos diante da quarta lição. Meus irmãos e alunos, para nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o profeta Isaías, começar a partir do capítulo 24 e nós vamos até o capítulo 27. E o tema desta manhã que eu quero dar, o Apocalipse do Senhor que revelou ao profeta Isaías. O texto que nós vamos ler, o texto áureo, capítulo 24, versículo 5. Eu sei que os irmãos já estão com a Bíblia aberta. Vamos ler então o capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Portanto, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, este é o versículo que Deus deu para o povo, é o resumo. Quando nós olhamos no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus diz: se ouvirdes a minha voz, vocês serão benditos. Mas se desobedeceres a minha voz, vocês serão amaldiçoados. Esta palavra caiu para Israel e cai para todos os povos, todos os povos. Quando nós olhamos um pouquinho antes, dos capítulos 13 a 23, ou seja, 11 capítulos, Deus dá a sentença para 18 nações. 18 nações foram julgadas. E tudo que Deus fala, isso aconteceu literalmente. E quando nós olhamos hoje o mundo, nós temos 243 nações no planeta Terra. Cada nação Deus já tem um juízo preparado, para uns mais, para uns menos. Ou seja, a palavra de Deus, ela jamais há de falhar. Mas nós vamos tratar hoje o Apocalipse do profeta Isaías, que nós encontramos a partir do capítulo 24, nós vamos até o capítulo 27. Mais ou menos, essas palavras foram ditas uns 150 anos antes, porque foram 4 levas que foram para a Babilônia. Então, tudo que Deus fala aqui, isso literalmente se cumpriu sobre o povo de Israel e posteriormente sobre as nações também. Você tem algum problema? Você tem algum problema? Se você tem, logo você tem 2 problemas. O problema que você tem e o problema, como você vai resolver o problema. Se você obedecer a Deus, buscar a vontade de Deus, Deus vai te ajudar para resolver o problema. Senão, o problema vai ficar maior ainda. Eu creio que essas palavras servem profundamente para o povo de Israel. Judá não ouviu a voz do Senhor. Judá não ouviu a voz profética. E quando uma nação, um povo não escuta a voz do Senhor, a voz profética, o que vai acontecer? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que o povo está ouvindo a voz de Deus? Os anos 2020 e 2021 vão ser marcados na história do mundo e na história do Brasil também. E a minha pergunta é, as pessoas ficaram melhor ou ficaram pior? Agora eu pergunto, e você? Como está a sua vida? Você melhorou? Você chegou mais perto de Deus? Ou as dificuldades afastaram você do Senhor? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Nesses 4 capítulos, nós vamos encontrar 8 formas que Deus se dirige ao seu povo. 8 maneiras que Deus se dirige ao seu povo. E nós vamos então dar uma pincelada sobre essas 8 formas, 8 maneiras que Deus se dirige. Porque eles não ouviram a voz de Deus. Por isso é o Apocalipse para o profeta Isaías, ou seja, para o povo. Então vamos para primeiro. No julgamento, o julgamento será universal e não terá privilégios. Primeira questão, o julgamento será universal e não terá privilégios. No capítulo 24, versículo 2, diz o quê? O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora,
ao comprador como seu vendedor, ao que empresta como que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Ou seja, todos, não há distinção. Em segundo lugar, para Deus não haverá barreiras. O que nos diz o versículo, sempre do capítulo 24, versículo 3 e 4, o que nos diz? De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra: a terra pranteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Isso aqui é profundíssimo. Quando nós olharmos no fim do mundo, quando nós olharmos no capítulo, em Apocalipse 11, capítulo 6, as duas testemunhas, elas têm poder, igual o profeta Elias fez. Eles vão fechar os céus, por 3 anos e meio não vai haver chuva. Meu querido irmão, você já pensou sobre isto? Você pensou como a humanidade vai ficar quando não vai haver uma chuva? Mas vamos para frente. Em terceiro lugar, haverá uma prestação de contas. Prestação de contas em respeito aos pecados. 24, versículos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgrediram as leis e mudaram o estatuto, se quebra a aliança eterna. Por isto, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isto serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão, nos diz a palavra do Senhor. O que você entende sobre prestação de contas? Aliás, muito não poderia falar sobre isso. Nós precisamos prestar contas no nosso dia a dia. A família precisa prestar contas, a igreja precisa prestar contas, a sociedade precisa prestar contas. Porque eu não sou uma ilha, nós vivemos em unidade. E no fim, ou seja, no Apocalipse, nós podemos ver também no livro do Apocalipse, a prestação de contas. Cada um vai dar conta a Deus do que fez através do seu corpo. Em quarto lugar, cessará a confiança humana, versículo 8 a 10, nos diz assim: cessou o folguedo e o tamporiz, acabou o ruído dos que pulam prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para os que beberam. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém a pode encontrar. Cidade vazia, talvez tem uma tradução, quer dizer tudo está em caos. A palavra hebraica é a mesma que nós encontramos em Gênesis 1, 2, ou seja, havia um caos sobre a face da terra, ou seja, a terra era vazia. Eu não sei se você entende muito de árvores, de plantas, de mato, mas imagina, 70 anos, Jerusalém, Israel, ou seja, o sul, não fora habitada. Imagine tudo que cresceu lá. Quando Neemias sobe, ele a cavalgar, ou seja, o cavalo dele não conseguiu passar, porque a mata era tão extensa, tão vasta, em volta de onde estava o templo ainda. Então nós podemos imaginar, então Deus diz, isso vai ficar devastado. Por que 70 anos? Eu não tenho tempo para responder, mas você pode pesquisar isso, por que 70 anos? Em quinto lugar, os homens justos vão louvar a Deus. Versículos 14 a 16. O que nos diz a palavra do Senhor? Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor clamarão desde o mar. Por isto, glorificai o Senhor, vós várias suas ilhas tomar, o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, amagreço, ai de mim, os pérfidos tratam perfeitamente, sim, os pérfidos tratam perfeitamente. Nós temos aqui a canção dos redimidos, a canção dos salvos, ou daqueles que confiam no Senhor. E Jesus pegou essas palavras, esse júbilo aqui, quando nós olhamos em Mateus capítulo 13, versículo 43, Jesus diz assim: então os justos resplandecerão como o sol do meio-dia. Que alegria, que júbilo nós vamos encontrar.
Então, sexto lugar, o julgamento universal, que leva todos os fortes, todos aqueles que praticaram mais profundamente o mal. Eu já falei sobre isso, o inferno não é igual para todos, ou seja, há uma escala, tanto no céu como no inferno. E esse texto, o texto que nós vamos ler agora, quando a palavra de Deus nos diz no versículo 21 a 23, o que nos diz o texto? E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto da altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, enquanto o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos haverá glória. O que nos diz este texto aqui? Ou seja, as autoridades, os homens de influência, que desviaram o seu povo dos caminhos do Senhor e não andaram na presença do nosso Deus, o julgamento será maior. E em sétimo lugar, a exultação dos redimidos, ou seja, a gratidão. No capítulo 25, nós encontramos um hino de adoração a nosso Deus, um lindo hino. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvar-te-ei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, e Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e o poço de estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torna a edificar, pelo que glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerão. Porque fostes fortaleza ao pobre e fortaleza ao necessitado da sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, ou abaterás o ímpeto dos estranhos, e como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. O que o texto nos diz? Esse texto, esse cântico, esse pensamento que nós encontramos aqui, ele tem muito a ver das palavras de Jesus, ou seja, o pensamento dos judeus. Os judeus pensavam que jamais eles seriam destruídos. Jamais o templo sofreria algum dano. Mas o que aconteceu? Nabucodonosor arrasou tudo, não ficou nada em pé. Aliás, é bom lembrar, Israel, ou seja, Jerusalém, ela fora destruída 26 vezes parcialmente. Jerusalém e a região foram destruídos parcialmente 26 vezes e totalmente 14 vezes. Jesus teve problema com os judeus sobre isto, porque eles se achavam filhos de Abraão, nada iria acontecer com eles, estavam garantidos, e nós precisamos nos preocupar sobre isto. Eu preciso me preocupar sobre isto. Jesus nos dá a salvação, mas eu me lembro quando eu estava estudando no Rio de Janeiro, trabalhei com o pastor Dr. Nilson do Amaral Fanini, ele falava, 3 coisas nos cabem. Primeira, obediência a Deus. Segunda, obediência a Deus. Terceira, obediência a Deus. Aquele que é crente em Jesus precisa obedecer à ordem de Jesus. Ele tem de produzir frutos. Senão, poderá acontecer semelhante que os judeus aconteceram. Eles confiaram na sua confiança que eles eram filhos de Abraão. Mas onde foram, nós vamos falar mais alguma coisa lá para frente ainda sobre isto. E quando fala aqui cidade, nós lembramos cidade de Babilônia. E quando nós olhamos no livro de Apocalipse, 3 capítulos estão voltados sobre Babilônia. E Babilônia hoje, ou seja, a cidade dos 7 morros, ou seja, é Roma. Ela vai ser julgada antes da volta do nosso Senhor Jesus. Mas quando nós vamos no capítulo 26, nós temos um destaque sublime. Eu creio que a maioria sabe de cor o versículo 3, quando a palavra de Deus nos diz, tu conservarás em paz
aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Meus irmãos, nós precisamos buscar alguns versículos bíblicos básicos para que eles façam parte da nossa vida. Este é um versículo base da minha vida. Base da minha vida. Tu conservarás, ou seja, Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não sei se você sabe, um dia que você tem assim um tempo, procura ler a Bíblia 3 em 1. Pastor, o que é isso? Eu já preguei alguma coisa sobre isso. 3 em 1 quer dizer, quando diz Deus, tu conservarás em paz. Primeiro. Segundo, cuja mente está firme em ti. Terceiro, porque ele confia em ti. 3 em 1. Deus criou o planeta Terra, quase tudo 3 em 1. Então, esse deve ser um versículo chave. O que nos leva, então? Quando nós olhamos o povo que foi para a Babilônia, nem todo o povo estava corrompido. Quando nós olhamos um Daniel e seus amigos, ou seja, aqui nós temos uma referência bíblica, mas nós temos centenas, vezes milhares de judeus que não se corromperam, foram fiéis a Deus, foram celosos ao Senhor, mas também sofreram, porque o justo sofre por causa do ímpio. Isso não deve ficar claro. Por isso Daniel fez um propósito de não se contaminar. Seja onde eu e você chegarmos, devemos fazer um propósito de não nos contaminarmos com este mundo, para que Jesus em tudo seja exaltado. Essa deve ser um fechamento do crente, do salvo, do redimido em Jesus. É para mim e para você, de todos os redimidos. Nós precisamos fechar a nossa conta, é Jesus. Assim como Pedro e João falaram diante das autoridades, nós não podemos deixar de falar que temos visto e ouvido. E lá foram eles, anunciando o Senhor Jesus. E no capítulo 27, temos uma coisa estranha, ou linda. Temos 5 vezes a palavra naquele dia. E nesses 4 capítulos, o Apocalipse que Deus revelou a Isaías, nós temos 8 vezes aquele dia. Então nós vamos para o capítulo 27, nós vamos ler esses versículos. Versículo 1: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, e o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Ou seja, Deus vai julgar. Volta novamente, o dia do juízo. Jesus falou naquele dia, o apóstolo Paulo falou lá em Atenas, naquele dia que Jesus há de voltar e há de julgar. Mas existem julgamentos hoje, ainda que tarda, porque Deus não tarda. Em segundo, nós temos então o versículo 2: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. O vinho quer dizer o que? Vida interior, vida tomada, possuída pelo Senhor. E vinho tinto, ainda se refere à questão do sangue de Jesus, o nosso Salvador amado. Em terceiro lugar, está no versículo 6: dias virão em que Jacó lançará raiz e florescerá, brotará Israel, e encherá o fruto da face do mundo. Isso está acontecendo hoje. Se você for para Israel, é coisa fantástica, nas rochas no deserto, tudo está brotando. É lindo. Uma profecia que outros lugares de Isaías também fala isso, que o deserto vai florescer. Isto vai anteceder a questão da vinda de nosso Jesus amado. E versículo em 4 lugar está no versículo 12: e será naquele dia que o Senhor padecerá o seu fruto desde a corrente do rio até o rio Egito, e vós, o filho de Israel, sereis escolhidos a um. Este versículo profundo, o apóstolo Paulo trata em Romanos 11, alguma coisa disso, ou seja, quando começar o momento dos judeus, novamente. Hoje, o entendimento dos judeus está fechado, eles não conseguem entender o Messias. Mas vai chegar, ou seja, ainda está perto para os gentios, mas um dia vai fechar para os gentios e os judeus vão se converter. Ou seja, já ele vai bater, vamos dizer, a semente, ou seja, essa semente que veio de Abraão,
ela vai frutificar em grande abundância. E eles também vão anunciar a Jesus como o Messias. E em quinto lugar, está no versículo 3, e será naquele dia que se tomará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tomarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. É um apocalipse de Jesus, a volta de Jesus. Ou seja, quando a trombeta tocar, Jesus falou isso em Mateus 24, Apocalipse fala isso também quando a trombeta, o sonido da trombeta, o que vai acontecer? Os anjos vão ajuntar toda a humanidade, os cemitérios vão dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos. Isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 11. Então, esse ajuntamento para o juízo final, céu e lago de fogo. Terminando a lição para hoje, ou finalizando, a Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 8, um versículo que você sabe de cor, Deus é amor. Deus é amor. Aí nós podemos entender, Deus revelou o Apocalipse, ou seja, falou para o povo tudo o que iria acontecer. Por isso, eu repito novamente, os que deram ouvidos viveram com Deus, ainda no cativeiro, mas eles obedeceram ao Senhor. A Bíblia, quando ela nos revela questão, essa fase diante do amor de Deus, nós temos dois momentos. Ou o ser humano obedece e o amor de Deus faz tornar-se positivo na vida dele, ou ele despreza. O amor de Deus é constante, porque o amor de Deus é único. O amor de Deus é diferente do nosso amor, porque nós buscamos o amor da fonte, que é Deus. E a próxima outra área, o ser humano se arrepende dos seus pecados, se humilha, e os judeus se humilharam quando eles retornaram do cativeiro, eles se humilharam, eles confessaram seus pecados, eles se arrependeram, eles confessaram os pecados dos seus pais e começaram uma nova vida. Ou, como alguns, desobedeceram, continuaram essa mesma vidinha ainda, até que morreram. Uns a vida eterna, outros o juízo eterno. Diz o salmista, em ti está um manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Esta é uma palavra profética. Jesus é o manancial, Jesus é a fonte. Ele nos deu a palavra para que nós cheguemos junto a Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. Se há algo errado na sua vida, não deixe para amanhã. Chegue a ser Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Tu és Deus de amor. Deus que colocou muito antes que acontecesse algo com o povo judeu ou as nações, o Senhor avisou. O Senhor disse. Da mesma maneira, o Senhor nos avisa também hoje. O próximo Apocalipse está diante de nós, ó Pai. Ó Senhor, nós nos rendemos a Ti. Eu e nós queremos te obedecer a Tua voz, a Tua palavra e fazer aquilo que te apraz. Enche-nos com Teu Espírito e, ó Pai, impulsa nossas vidas porque queremos trabalhar na obra do Senhor, ganhando vidas para o Teu reino. Vidas sendo salvas, resgatadas e transformadas pelo Teu poder, para que venha passado o juízo para a vida eterna que encontramos em Cristo Jesus. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus nos possa abençoar nessa quarta lição, que as bênçãos de Deus caem sobre nós e o Apocalipse de Deus continua até a volta dele. Sejamos preparados, não amanhã, agora, para o nosso encontro com Jesus. Amém.